E abemos oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza venceu por 5-0 o Juventude. O jogo foi no estádio Presidente Vargas. Está acontecendo algum evento no Castelão, o gramado está sendo restaurado, não sei, mas o Fortaleza e o Ceará nas últimas rodadas jogaram por lá. O Fortaleza até jogou no Castelão pela Libertadores, né, no meio de semana. Agora no Campeonato Brasileiro jogou no Presidente Vargas, estádio lotado, como eles também sempre lotam o Castelão, e dessa vez 5-0 para cima do Juventude. Lutero, que vem perdendo espaço com a chegada do Daverson, é verdade também que o rendimento dele caiu um pouco, não tem marcado tantos gols. Nesse jogo ele marcou logo dois. Breno Lopes marcou também, Pochettino. Breno Lopes roubou o gol do Marinho, é bom dizer, né? Muita gente escalou o Marinho no Cartola e não gostou do Breno Lopes tirar o gol dele, mas contabilizou a assistência para o Marinho. O Pochettino fez o quarto gol e o Caleb fez o quinto. Caleb que sofreu lesões aí nos últimos tempos e comemorou bastante seu gol. O gol que dá essa vitória ao Fortaleza, a sua segunda vitória no campeonato. Venceram na primeira rodada o Fluminense, depois não venceram mais, agora voltam a vencer o Juventude, que caminha a passos largos para voltar à Série B. Ano passado eles conseguiram escapar, esse ano tem a pior defesa do campeonato, estão na 18ª posição, 20 gols sofridos, 6 em um jogo para o Flamengo, 5 agora para o Fortaleza. Fora de casa, principalmente, a situação do Juventude não é nada fácil. Em casa eles até conseguem um ponto, conseguiram duas vitórias em casa também, mas é um time fraco e a tendência é que seja rebaixado esse ano, se não houver um grande choque aí com o treinador e reforço no elenco, né? Já o Fortaleza, eu já esperava que o Vojvoda fosse novamente resolver os problemas, a divisão ali de atenção com as competições é um problema para um time que não é tão extenso em termos de elenco, mas mais uma vez o técnico consegue dar a volta por cima. O Mirassol venceu o Corinthians por 2-1 e conquista sua segunda vitória na Série A, o Mirassol, e foi a primeira vitória na história do Mirassol contra o Corinthians. O jogo que ficou marcado pelo pênalti perdido pelo Memphis Depay e pela reação dos jogadores do Mirassol quando o Memphis perdeu o pênalti. Ele deu uma cavadinha, o jogo estava 0-0, o Memphis dá uma cavadinha no pênalti, o Walter brilhantemente consegue se recuperar e defender. Eu acho que tem muito mérito do Walter na defesa. O bater pênalti de cavadinha sempre é um risco, mas assim, não dá pra entender os jogadores do Mirassol ficarem revoltados. Se ele tivesse feito o gol, será que teria a mesma reação? Ou eles iam ficar quietinhos, abismados? Como ele perdeu, foram lá, quer provocar a gente aqui, tá tirando a gente pra merda. Bobagem total. Assim como quando o Memphis subiu na bola, o Soteldo subiu na bola lá também contra o Vasco em 2023, eu acho que é tudo válido. Ficar chateado com a subida na bola, ok até, perdendo o jogo, dá pra entender. Agora os caras, o jogo tava 0-0, o maluco perdeu o pênalti, você vai encasquetar com isso depois, na hora do jogo, beleza. Foi lá reclamar na hora do jogo, olha aí, desculpa, seu otário, perdeu o pênalti. Agora depois do jogo, o jogador do Mirassol ir lá no Instagram, colocar um texto gigante em português e traduzir pra língua do Memphis ainda, pra ele poder ler e dizer que ele não respeita mais o Memphis só porque ele cobrou um pênalti de cavadinha, sendo que ele fez isso numa Champions League já, contra a Juventus. Não quer dizer desrespeito ao time porque é o Mirassol, ele já fez isso numa situação de mata-mata de Champions. E converteu o gol, inclusive. Não quer dizer nada. Palhaçada total, o Mirassol mereceu a vitória, dito isso. O Corinthians até abre o placar no final do primeiro tempo com o Kaká de cabeça, mas se o Kaká às vezes aparece fazendo um gol na frente, lá atrás ele é um desastre, assim como toda a zaga do Corinthians, né? Kaká, André Ramalho, ninguém consegue jogar bem nessa zaga. O que estava melhor era o Gustavo Henrique, que está machucado e vem fazendo falta nesse sistema defensivo, que já estava mal com o Ramon Dias. O Dorival chegou ali vencendo os dois primeiros jogos, mas agora já são duas derrotas seguidas, ou melhor, 2 jogos seguidos sem vencer. Empatou na Sul-Americana e perde para o Mirassol, primeira derrota do Corinthians para o Mirassol na história. E o Dorival vê o time amarelo ganhar, quando ele não queria, né, que ganhasse. O Vasco foi até Salvador enfrentar o Vitória no Barradão e eu não esperava uma vitória do Vasco nesse jogo, mas as circunstâncias fizeram o jogo virar a favor do Vasco e mesmo assim o Vasco conseguiu perder. O Vitória não está numa boa fase, até agora no campeonato eles só tinham uma vitória, conseguiram a segunda agora, eram 3 empates e 3 derrotas até então, e vencem de virada por 2-1 com um jogador a menos. O Mateuzinho foi expulso aos 33 minutos do primeiro tempo, um lance onde ele foi ali completamente imprudente.
Pra mim, ele dá a cotovelada de propósito. O movimento ali não tinha a menor necessidade de fazer aquilo, não foi sem querer, e a expulsão correta. Fez bem em expulsar ele, o Wilton Pereira Sampaio. Com essa expulsão, o Vasco consegue dominar o jogo, faz o gol. Cruzamento do Lucas Piton, cabeçada do Verrete, como de praxe. 1 a 0 Vasco, o jogo vai para o intervalo. No segundo tempo, tem as mexidas do time do Vitória. O Renato Kaiser entra e, como sempre, a lei do ex entra em vigor. E o Renato Kaiser sempre marca gol contra o Vasco, ele que é da base do time. Faz os 2 gols da vitória do Vitória. E o Léo Jardim falha no primeiro gol, ele falha em outro. Incrivelmente, o jogador do Vitória chuta a bola na trave com o gol aberto. E depois o Renato Kaiser faz mais um. 2 a 1 para o Vitória. O Vasco merece perder. O trabalho do Felipe foi pior do que a passagem relâmpago do Álvaro Pacheco ano passado, o técnico português. E pra mim o Felipe deveria ser demitido, porque ele estava como técnico interino, ele era diretor, ele volta ao cargo de diretor, onde ele também não faz um bom trabalho, e é mantido ali porque é amigo do Pedrinho. O Pedrinho não quer demitir o melhor amigo dele. Mas ele devia ser profissional e demitir, porque o trabalho do Felipe é horrível, as coletivas dele são piores ainda. Mas é isso, Fernando Diniz chega, assume o time, já deu treino hoje na segunda-feira. Treino que não dá pra ele passar tanta coisa, né? Vai ser mais um motivacional ali pro Vasco enfrentar amanhã o Lanús na Argentina. O Vasco pega o Lanús lá na Argentina e precisa vencer se quiser avançar na Sul-Americana, mas eu acho que o principal foco do Vasco tem que ser não ser rebaixado e focar ali na Copa do Brasil, que é a competição que dá mais dinheiro, e ano passado foi até a semifinal, pode muito bem ir de novo, ou até ir mais longe. Mas é isso, eu tô com esperança que o Diniz possa repetir o trabalho que ele fez no Fluminense na última passagem. Ele pegou um Fluminense assim numa situação parecida com a do Vasco, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mais ou menos nessa altura do campeonato mesmo, recuperou o time, levou para a Libertadores no ano seguinte, só não conseguiu classificar na Sul-Americana porque era uma situação impossível, mas mesmo assim ele fez 10 gols em um jogo lá, né? Só que tinha que fazer muito mais. Ele pegou o Fluminense do Abel Braga e agora pega o Vasco do Fábio Carille e do Felipe Maestro, que era maestro como jogador, mas como treinador ele é um funkeiro. Grêmio e Bragantino se enfrentaram na Arena do Grêmio, o jogo terminou empatado em 1 a 1. O Mano Menezes até agora à frente do Grêmio apenas uma vitória, e o Grêmio no Campeonato Brasileiro tem apenas 2 vitórias, são 3 empates e 3 derrotas, 9 pontos somados até aqui. E o Grêmio até saiu na frente, mas já na reta final, os 2 gols saíram no finalzinho da partida. O Amuzu, jogador belga do Grêmio, abriu o placar para o tricolor gaúcho. E Isidro Pita, fazendo valer a lei do ex-rival, se o Juventude for considerado um rival do Grêmio. Mas o Pita marca o gol de empate do Red Bull Bragantino, que se mantém ali no pelotão de elite do Brasileirão. Terceira posição para a equipe do Fernando Seabra. A grande surpresa do Brasileirão até aqui. Cara, tem uma música insuportável aqui. O Flamengo recebeu o Bahia no Maracanã e mais uma vez Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo. Não consegue nem sequer pontuar. São 16 jogos do Rogério Ceni contra o Flamengo e 16 derrotas. É um retrospecto, é um desempenho absurdo, né? É assustador. Dessa vez foi só 1 a 0. O Flamengo jogou melhor, poderia ter feito mais gols. O gol foi marcado pelo Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão. Isso, meio-campista artilheiro do Campeonato Brasileiro, marcando gol de cabeça. O Bahia teve ali alguma chance, a melhor chance foi no lance que estava impedido e o atacante saiu de cara com o Rossi, chutou em cima dele, mas méritos também para o goleiro Rossi, que passou por um momento difícil na semana passada, foi para o jogo como titular e de qualquer maneira garantiu também os 3 pontos para o Flamengo, que segue na segunda posição do campeonato. Já o Bahia tem a sua segunda derrota seguida. Perdeu na Libertadores no meio de semana, a primeira derrota deles na Libertadores e mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Na rodada passada tinham vencido o Botafogo. No domingo, o Cruzeiro foi até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport, estreia do técnico Antônio Oliveira pelo Sport, e com 20 minutos de jogo ele já estava sendo chamado de burro pela torcida. E aí a pergunta é, ele é burro pela forma que ele escalou o time ou ele é burro de aceitar comandar o Sport nessa situação, né? Pelo visto não vai durar muito tempo. Ele conta aí com esse período de paralisação para ver se ele consegue melhorar alguma coisa nesse time do Sport, que eu não acho um time muito ruim.
Eu até achava que o Sport ia fazer um início de campeonato melhor do que o Bragantino, por exemplo, mas queimei a cara total. E o Sport é o lanterna do campeonato, o único time que não venceu até aqui e foi engolido pelo Cruzeiro. Cruzeiro que se recupera. O Pedrinho deu a chave do vestiário para o Leonardo Jardim, mandou o Dudu embora, fez bem. O Gabigol está sendo bancado como reserva e o Caio Jorge está voando. Grande atuação também do Matheus Pereira, marcando 2 gols nessa partida. O primeiro gol do jogo foi contra ali do Igor Aquino, mais uma jogada bem criada pelo Cruzeiro. Eu tenho que elogiar o Fagner, que eu tanto critiquei a contratação dele por parte do Cruzeiro, falei que foi só pelo nome. E realmente, né, o desempenho dele no ano passado pelo Corinthians, nos últimos anos pelo Corinthians, o Fagner não foi bem. Ninguém imagina, pô, contratar o Fagner hoje não é bom negócio. Eu disse que o Fagner não seria titular no Mirassol hoje em dia. Mas ele pegou o lugar do William, que estava na seleção no passado, era o melhor lateral do Campeonato Brasileiro. Depois o Wesley despontou no segundo turno e acabou sendo melhor. Mas o Fagner tá jogando bem, tá jogando muito bem. E o Leonardo Jardim está acertando esse time do Cruzeiro. Já foi eliminado da Sul-Americana, mas que no final pode até ser bom. O Cruzeiro vai poder focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem um calendário mais espaçado. E acho que o Cruzeiro pode levar um desses títulos. Lembrando que ele é o maior campeão da história da Copa do Brasil. Tem uma aura gigantesca lá. O Palmeiras venceu por 1-0 o Choque Rei contra o São Paulo. O jogo foi em Barueri. Você vê nessa rodada, o Santos jogou no Allianz Parque e o Palmeiras não pôde jogar lá por conta dos shows do System of a Down. Show no sábado, show no domingo também. Dessa vez pelo menos foi um show bom, valeu a pena aí ceder o estádio. Ganhou uma grana também, né? O Palmeiras venceu por 1-0 com o Vitor Roque fazendo o gol. O Vitor Roque que demorou um tempão para marcar o primeiro gol. E como diz o Cristiano Ronaldo, os gols são como ketchup. Dá aquela emperrada para sair, mas quando sai, respinga na roupa, respinga em todo canto. E o Vitor Roque agora marca 3 gols em 3 jogos consecutivos. Marcou contra o Vasco na vitória da semana passada 1-0. Marcou no meio de semana na Libertadores. E agora marca o gol da vitória contra o São Paulo. Zubeldia reclamando muito ali da arbitragem no primeiro tempo. São Paulinos reclamando do lance desse gol estar impedido. Mas é aquela coisa, né? A linha, quanto mais um você dá, não dá pra ver nada. Prometeram um impedimento semiautomático que não tem. Então eu não vou discutir. Ao meu ver, gol legal. E o Palmeiras jogou melhor, o São Paulo perde a sua invencibilidade. Eu acho que o placar justo até seria 0-0. O São Paulo jogou lá para se defender, conseguiu se defender por um tempo, acabou levando o gol no finalzinho. Perde a invencibilidade do time que tinha até então 6 empates e 1 vitória. Agora são 1 vitória, 6 empates e a primeira derrota chegou. Caiu o último invicto. O Atlético Mineiro recebeu o Fluminense na Arena MRV, voltando a jogar na Arena MRV depois de... quanto tempo? 4, 5 meses. Desde o ano passado que o Galo não joga lá depois da final da Copa do Brasil. E vence por 3-2 o Fluminense num jogo histórico. Talvez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até aqui em termos de roteiro. Teve aquele roteiro legal também do Flamengo e Cruzeiro, mas não foi... Foi legal pelo Gabigol fazer o gol e tal, mas... Acho que não teve um jogo assim com tanta virada, reviravolta, grandes defesas. Foi um jogaço aí, Atlético Mineiro e Fluminense, entretenimento puro. E uma vitória para tranquilizar o torcedor do Atlético Mineiro, ou melhor, tranquilizar o Cuca no comando do time e os jogadores também, né? Quando o Rubens faz o gol, é bom dizer que o primeiro gol do Fluminense é uma entregada ali do Lianco, o Canobi vai lá e faz 1-0, o Rubens faz o gol de empate, golaço do Rubens, no momento que a torcida gritava o time sem vergonha, ele faz esse golaço e essa energia negativa ali que a torcida estava mandando, ou a crítica, né, vira uma euforia completa no estádio. O Júnior Santos vira o jogo para o Atlético Mineiro. O Kevin Serna vai lá, empata. Tem uma defesa espetacular do Fábio numa finalização do Rubens, se eu não me engano, né? E aí depois tem um gol do Igor Gomes fazendo a vitória, cobrança de escanteio do Hulk. Igor Gomes faz o gol de cabeça, 3-2 para o Atlético Mineiro. Vitória espetacular do Galo. O Fluminense segue na 5ª posição. O Atlético agora está 1 ponto atrás do Flu na 7ª posição com 12 pontos. O Botafogo recebeu o Internacional no Newton Santos e venceu por 4-0. A melhor atuação do Botafogo no Brasileirão, talvez no ano. É fato que o Internacional, que é sempre considerado nos últimos anos um dos favoritos ao título, e eu considerei realmente o Inter ali um dos favoritos junto com o Palmeiras e o Flamengo, e ele começa bem o campeonato, começa bem a Libertadores, foi campeão gaúcho, primeiro título depois de 9 anos. O trabalho do Roger Machado foi muito bom na reta final do ano passado, dava a entender que se o Inter tivesse mais tempo, brigaria pelo título, mas não deu tempo.
Agora o Inter começa a cair já no começo do campeonato, como de sempre, né? Como tem sido de costume. Daqui a pouco ele se recupera, mas não sei se o Roger Machado vai aguentar muito tempo. Acho que se perder no meio de semana da Libertadores, dependendo do placar, é possível que ele caia. E agora eu acho que dá pra gente avalizar um pouco mais o trabalho do Renato Paiva no Botafogo, né? Eu falei, não dá pra dizer que o Botafogo agora encaixou com uma vitória contra o Capital por 4-0, que foram 2 gols de pênalti, uma atuação bem menos gloriosa do que essa. E a vitória na Libertadores contra o Carabobo, também não dá pra dizer, né? 2 times muito fracos. Agora pega o Internacional, que apesar de estar com muitos desfalques, ainda assim é um time melhor que Carabobo e Capital. Mas sim, o Internacional estava sem Alan Patrick, sem Borré, sem Ener Valencia, uma galera. Mas ainda assim não é um time de se jogar fora, né? Mas o Botafogo consegue aí uma grande vitória, 4-0. Não tinha um público muito alto no Newton Santos não, né? O Santos empatou hoje então em 0-0 com o Ceará para encerrar a rodada. É um belo jogo para segunda-feira à noite, né? Belíssimo jogo, a gente vê as estatísticas equilibradas, 14 finalizações do Santos, apenas uma na direção do gol, 13 do Ceará, ameaçou mais que o Santos. O goleiro Brazão fez algumas defesas, o Neymar estava presente no estádio, foi homenageado, o jogo que foi no Allianz Parque, e o Neymar recebeu uma homenagem, recebeu lá uma plaquinha, em honraria aos seus 100 jogos completados, entre aspas, né, porque ele não completou o jogo, saiu machucado na última vez lá contra o Atlético, 100 jogos que ele completou na Vila Belmiro. E ele recebe o prêmio no Maracanã, ele recebe o prêmio no Allianz Parque. Como eu comentei no início da live, seria tipo você ganhar um prêmio de funcionário do mês do McDonald's, só que você ganhou o prêmio no Burger King. Qual o sentido disso? Mas eu queria saber, se o Neymar estivesse disponível, ele jogaria esse jogo? Porque o Neymar faz parte daquele movimento contra o gramado sintético. E o Allianz Parque tem gramado sintético. E ele pisou lá na grama, não pra jogar, né? Mas ele jogaria se fosse jogar? O Lucas Moura não jogou ontem pelo São Paulo por conta... não jogaria. Eu não sei se o Barueri também tá com gramado sintético, né? Já que a Leila também toma conta lá. É meio que a segunda casa do Palmeiras quando tem show no Allianz. É isso então, essa foi a 9ª rodada. Vamos ver aqui a classificação como ficou. 8ª rodada, quer dizer, eu falei 9ª, perdão. O Palmeiras tem 19 pontos na liderança, Flamengo tem 17, Red Bull Bragantino também tem 17, Cruzeiro é o 4º colocado com 16, Fluminense é o 5º com 13, Ceará, Atlético Mineiro e Bahia tem 12 pontos, o Botafogo é o único com 11 na 9ª posição, Corinthians, Fortaleza e Mirassol tem 10, o Internacional, Vitória, Grêmio e São Paulo tem 9 cada um, o Vasco e o Juventude tem 7, os dois já aparecem na zona de rebaixamento, o Santos tem 5 pontos, apenas uma vitória no campeonato, 2 empates e 5 derrotas. E o Sport, o único time que não ganhou ainda, 2 empates e 6 derrotas, 14 gols sofridos. A segunda pior defesa, só fica atrás do Juventude, está empatado com o do Corinthians, que também levou 14 gols. Arrascaeta é o artilheiro do campeonato com 7 gols, Caio Jorge tem 5, Pablo Verratti também tem 5. Nas assistências, Alan Patrick tem 4, Arthur do Botafogo tem 3 e Arrascaeta tem 3 também. Arrascaeta é o craque do campeonato até aqui, né? Resumindo, Brasileirão 2025. Acabou a paciência do torcedor do Galo. Rony. Ao fundo, o nosso microfone ambiente captou pra você. Time sem vergonha, vem Rubens. Pode bater pro gol. Esse jogo foi inacreditável, né? Coitado do Fábio, tinha feito uma defesa espetacular. Ó. Tem que ter um replay naquela defesa. Tem uma mosca aqui, cara. Eu não quero ligar o ventilador. Quem foi que falou que Fortaleza ia cair? O Vojvoda fazendo de novo o que ele já fez antes.
Será que ele assistiu hoje? O Neymar não estava jogando, né? Aliás, o Neymar foi homenageado lá, recebeu uma placa pelos 100 jogos na Vila Belmiro. O jogo foi no Allianz Parque, né? Coisa que só acontece no Brasil. Vamos dar um prêmio ou uma homenagem aqui baseada na Vila Belmiro, por um prêmio por jogar na Vila Belmiro. Eu vou te entregar esse prêmio no Allianz Parque. Tipo, o cara foi funcionário do mês no McDonald's e ele vai receber o prêmio no Burger King. Faz muito sentido. Estamos a ganhar o zero, vamos procurar o 2. Estamos a ganhar 2, estamos a procurar o terceiro. Estamos cansados, temos outro para entrar. Many men wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. Deixa o homem trabalhar. Holding a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Música desgraçada, rapaz. Many man wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me. These pussy niggas put money on my head. Gone. Cavou. Na Sula. Ciclo do Roger. Começa bem. Mídia diz que o time dele é o melhor do Brasil. É pedido na seleção. Sim, o Cafu preferiu o Roger do que o Ancelotti. Do nada começa a perder. Toma goleadas, acaba o gás e é demitido. É o ciclo do Internacional também. O árbitro sofre no jogo que tem Zubeldia de um lado e Abel Ferreira do outro, né? Só o Abel foi expulso. O Zubeldia poderia ter sido expulso desse lance aí, né? O Abel fez menos. Nem um empatezinho, Rogério. Brabo da rodada, Matheus Pereira. Pintura da rodada, Cuiabano. Poderia ser. Os 4 gols do Botafogo foram muito bonitos. Os 2 mais bonitos foram do Matheus Cunha. Do Cuiabano e do Alex Telles. E realmente o Matheus Pereira jogou muito, mas não sei se ele foi o craque da rodada. Enfrentando o Sport, né? Pô, é o Sport. O técnico da rodada certamente foi o Antônio Oliveira.